O grande mestre Iwata nos avisou há 16 anos atrás que isso estava acontecendo. Digplay! E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo para falar sobre a polêmica que está rolando no momento, que é o aumento de preço de jogos para os consoles da próxima geração. Estou falando de PlayStation 5 e Xbox Series X, já que a gente não tem nenhuma informação de um novo console vindo da Nintendo. E como essa treta começou? Bom, com a 2K Games anunciando um novo jogo de basquete NBA 2K21 para os consoles da próxima geração e para os da atual, porém, para os consoles da próxima geração, o jogo vai vir com um acréscimo de $10. E a justificativa é fácil de entender. Os novos consoles são muito mais poderosos, vão conseguir fazer um jogo muito mais robusto do que os consoles anteriores, e com isso vai ter muito mais custo no desenvolvimento, então a 2K Games decidiu aumentar o preço do jogo. O valor padrão de um jogo atualmente é $60 em seu lançamento. Obviamente que tem jogos que são mais baratos, quando não são os chamados AAA, ou seja, os grandes lançamentos, e aí você vai ter uma variação de preço de $50, 40, 30, 20, dependendo, principalmente se for indie, os jogos são mais baratos. Mas o preço padrão para um jogo AAA de grande produção é $60. E esse preço, ele tá congelado há 15 anos. Anteriormente era $50 e teve um acréscimo de $10 e faz 15 anos que não tem nenhum aumento, ou seja, basicamente 2 gerações. E essa discussão de aumento de preço não é de agora, já vem de muito tempo. Tanto que a Polygon lançou essa reportagem aqui que eu vou botar para vocês na tela agora, falando sobre esse assunto. O videogame de $70 é inevitável. Então, a Polygon, em cima da informação referente ao NBA 2K21 ter um acréscimo de $10 para os consoles da nova geração, fez toda uma matéria falando que é inevitável esse aumento para a próxima geração. E por que é inevitável? Porque conforme foi passando o tempo, basicamente a 7ª geração começou isso, a 8ª geração continuou e agora na 9ª geração vai ficar insustentável, que é o quê? É o preço de desenvolvimento de jogos. Quando saiu a 7ª geração, o PS3 e o Xbox 360, ambos consoles que têm poderio para rodar jogos em HD, raramente um jogo roda em Full HD ali, mas eles têm essa tecnologia de HD. A Nintendo foi na contramão e lançou um Nintendo Wii com um console totalmente em SD, que no máximo ele fazia 480p, enquanto os consoles da concorrência Sony e Microsoft normalmente faziam de 640p até 1080p em alguns casos. E a justificativa da Nintendo eram duas, basicamente. A primeira é que ela não acreditava que as TVs de alta resolução iriam pegar em curto prazo de tempo, o que foi uma previsão errada, já que a adesão do HD e do Full HD foi muito rapidamente, realmente foi algo fora do padrão, foi algo não tão comum. Na história, a adesão de novas tecnologias de TV demorava um pouco para acontecer. Da preto e branco para colorida, ficou muito tempo a galera tendo TV preto e branco colorido. Eu joguei videogame em TV preto e branco, eu lembro que quando eu tinha meu High Top Game Turbo e meu Super Nintendo, a maior da parte das vezes eu jogava na TV preto e branco, porque tinha aquela história de que videogame estragava a TV e eu tinha 2 TVs em casa basicamente, uma preta e branca de 14 que era para as crianças, e uma TV de 20 colorida que era para os adultos. E conforme a situação da minha família foi ficando melhor, meu pai comprou uma TV de 29 polegadas colorida. E aí a 20 polegadas colorida foi para as crianças, aí eu comecei a jogar videogame colorido depois de um tempo. Isso eu tinha por volta de, sei lá, uns 9 anos, eu acho. Então, a tecnologia realmente de TVs teve uma adesão para o HD e Full HD muito rapidamente, diferente do que aconteceu no passado. Então essa primeira justificativa do Wii vir em 460p e não em Full HD não foi uma visão acertada da Nintendo. Agora a segunda justificativa, que a gente vai entrar no ponto do que o Iwata alertou, realmente a Nintendo tinha razão, que era o custo de desenvolvimento. A Nintendo tinha em mente que se ela lançasse um console que suportasse HD e Full HD, ela teria um custo muito elevado para sua época, e talvez isso não se pagasse. E aí que entra o Iwata falando uma coisa que ele estava certíssimo. Vamos ver aqui na tela. Os jogos chegaram a um beco sem saída. A situação agora é que mesmo que os desenvolvedores trabalhem 100 vezes mais, eles podem esquecer de vender centenas de vezes mais unidades.
já que é difícil para alcançar o status quo. Isso é uma tradução do Google Translate, então não tá 100% não. É óbvio que não há futuro no jogo se nós continuemos seguindo esse princípio que desperdiça tempo e energia. O que ele estava falando ali basicamente era, isso em 2004, tá? Cada vez mais os jogos estão demandando mais tempo de desenvolvimento e mais recurso e, consequentemente, mais grana. E se a indústria crescesse do jeito que estava crescendo para a direção de jogos cada vez mais gigantescos e procurando um aperfeiçoamento gráfico, que veja, a gente está falando de 2004, então a gente ainda estava na geração de PS2 e GameCube. Ele já estava pensando na próxima geração. Se seguisse nessa linha, ia ser insustentável. Era basicamente esse pensamento do Iwata e da Nintendo. Não é à toa que o Wii veio em 480p, como eu já falei. E realmente aconteceu umas coisas bem estranhas na 7ª geração. Com o lançamento do PS3, um hardware super robusto, a Sony lançou ele a $600. E isso fez com que o console quase que falisse a Sony. Porque ela tinha que produzir console muito caro, tava sangrando dinheiro para vender o console, tinha que produzir jogos first party muito caros, em HD ou Full HD, e isso acabou com a Sony, que ela quase faliu. A sorte é que ela soube mexer bem os pauzinhos, tanto em marketing, quanto no lançamento, quanto toda uma reformulada na estratégia do PS3, e 3 anos depois ela conseguiu recuperar, praticamente igualando nas vendas com o Xbox 360. E o Wii, aquele que a Nintendo optou por lançar um hardware mais modesto, com isso baratear a sua mão de obra, 110 milhões, se eu não me engano, ou mais de unidades vendidas, e foi líder da 7ª geração. Mas isso aí é uma discussão para outro vídeo. O fato é, a 7ª geração quase faliu ou faliu muitas empresas, justamente pelo custo de desenvolvimento. A THQ praticamente quebrou, ela foi comprada por alguma empresa que eu não lembro agora. A Capcom ficou muito mal das pernas, tanto que a Sony deu uma ajudinha pra Capcom nessa geração aqui agora, com Monster Hunter World, até mesmo propaganda de Resident Evil 2 Remake, e também bancando o lançamento de Street Fighter V, que é um jogo exclusivo para console no PS4. A Konami também teve muito mal das pernas, então a 7ª geração foi assim. Se você lançou um jogo que vendeu muito, beleza, você tá bem. Agora, se você lançou um jogo que não foi muito bem aceito, você gastou muita grana e essa muita grana não teve retorno porque era muito caro desenvolver. Isso acontece até hoje e agora a gente está vendo refletir na nova geração. Os desenvolvedores estão segurando isso por muito tempo, como a matéria da Polygon fala, porque o custo de desenvolvimento é muito alto. E eles começaram a fugir para onde? DLCs, Season Pass, Loot Box. Então a gente teve várias polêmicas referente a alguns jogos que deveriam ter sido entregues completo e não foram para poder explorar em cima de alguma forma de ganhar além dos $60. Então essa foi a tática adotada pelas empresas para conseguir compensar isso nesse preço congelado durante 15 anos. Só que chegou no momento que a indústria não aguenta mais isso. As DLCs que não são cosméticas, as Season Passes que não são conteúdo que deveriam fazer parte do jogo, ou jogo que vir incompleto, quebrado, alguma coisa assim, a comunidade não está mais aceitando esse tipo de coisa. E está cada vez mais deixando de lado esse tipo de jogo e dando valor aos jogos que entregam uma experiência completa, independente de ter que ficar comprando várias coisas dentro do jogo, como microtransação. Então agora, as empresas não tem mais como segurar, porque a gente está chegando numa geração que o hardware é muito parrudo. Para você desenvolver um jogo nível The Last of Us 2, por exemplo, God of War 4, de excelência gráfica assim absurda, para ser padrão da próxima geração, vai custar muita grana, vai custar muito tempo. E esse é o motivo do aumento do jogo. E aí que eu entro num ponto que, será que a gente precisa disso? Será que é necessário realmente isso? A indústria chegou e empurrou isso para os jogadores, que gráfico é essencial, que gráfico é a maior coisa. As empresas empurraram isso como um grande diferencial para você comprar console, e as first party tem muita responsabilidade nisso, e eu falo de Sony e Microsoft. Você precisa da última máquina para rodar o jogo na última forma gráfica, para ser lindo de morrer. Ok, eu sei que nós gostamos de jogos muito bonitos. Faz parte da evolução dos consoles a melhoria gráfica. Agora, nós estamos num patamar que é complicado. O que a indústria fez e acostumou os jogadores é, se você não entrega um jogo de excelência gráfica, aquele jogo talvez não seja tão levado em consideração assim. E aí as empresas começam a ter que investir muita grana para aquele jogo ficar lindíssimo, chamar atenção pelo seu gráfico, e acaba tendo que fazer mais no mesmo para poder limar a chance daquilo ali flopar. Porque imagina, você gasta muito dinheiro, você quer fazer uma ideia revolucionária, você não sabe se ela vai dar certo, e você vai ter que investir muito dinheiro na parte gráfica do jogo, porque é isso que a comunidade demanda hoje. E se você arriscar demais, pode ser que seu jogo flop, sua empresa venha à falência, acabou, não valeu de nada.
Então as empresas começaram isso desde a geração passada até agora a investir muito no mais do mesmo. Por isso que a gente vê muito FPS adoidado desde a 7ª geração até a geração atual. Porque as empresas não querem arriscar. Já gasta muito dinheiro para poder trazer excelência gráfica e se arriscar em trazer alguma coisa meio diferentona, pode ser que não venda e a empresa venha a quebrar. Então por isso que é extremamente necessária a presença da Nintendo na indústria hoje. Porque a Nintendo sempre visou a experiência do jogador. E eu acho que ela vai até um pouco radical nesse ponto, porque a gente poderia ter aí uns consoles da Nintendo com gráfico um pouquinho melhor, não precisava ser tão radical nesse ponto. Mas é uma filosofia importante para contrabalancear o mercado. A gente vê jogos como The Last of Us, God of War, Forza, que são lindíssimos, versus jogos da Nintendo como Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, Splatoon 2, jogos que venderam muito, que são absurdamente aclamados pela comunidade que os consome e pela mídia em geral, e são jogos com gráficos totalmente simplistas. Então a gente chegou num patamar complicado, porque a indústria demanda cada vez mais gráficos realistas e com isso eles vão ter que aumentar o preço. A questão é, esse público que a indústria fez questão de colocar na cabeça deles que eles precisam desses gráficos ultra realistas, estão dispostos a pagar mais caro pelos jogos em lançamento? E aí, será que o monstro que essa indústria gerou vai acabar voltando contra eles mesmo? Fica o questionamento. Agora, quem geralmente consome Nintendo sabe que um jogo vai além do seu poderio gráfico. Então, eu acredito que a Nintendo não vai entrar aí nessa onda, pelo menos no momento do Nintendo Switch, né? O Switch tem muito ainda o que render, o próprio Furukawa falou isso na última reunião de perguntas e respostas com os investidores, então estamos tranquilos com o lançamento congelado. Agora, a próxima geração, você tem intenção de pegar? Fique ligado que provavelmente os jogos vão sofrer um aumento. E pra gente aqui no Brasil, pior ainda, porque o dólar está explodindo, não tem previsão de cair. Uma parada que já ia ser difícil pegar os consoles da próxima geração, manter eles vai ser cada vez mais difícil. Eu sempre falo uma parada, um jogo lindíssimo, você vai pegar ele, vai botar no seu videogame, você vai olhar pra ele a primeira hora, a segunda hora e falar, caraca, que jogo lindo, maravilhoso. Mas se o jogo se restringir naquilo ali, daqui a 2 horas você já acostuma com aquele gráfico. E se o gameplay não te empolgar, a trilha sonora, enredo, personagens não te empolgar, o gráfico não quer dizer nada. Você vai pegar aquele jogo, vai botar de escanteio e acabou. Porque o gráfico você se acostuma. Agora um gameplay que te prenda, que toda hora faça você sentir estar jogando um jogo novo, e é difícil fazer. E às vezes isso nem custa tanto. A Nintendo tá aí pra provar como isso é verdade. Então é isso, galera, que eu queria trazer aqui pra vocês, essa conversa sobre Iwata tinha razão, referente à indústria ficar insustentável pensando apenas nos gráficos, esquecendo o que é importante, que é a diversão, o gameplay. Se você gostou do vídeo, dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com todo mundo para o pessoal bater esse papo aí sobre o aumento de preço nos jogos. Se você quiser comprar jogo mídia física, loja Big Boy Games, enche o seu carrinho de qualquer console, mas não esqueça de colocar o cupom de gameplay para você garantir 5% de desconto, mais 5 se pagar no boletaço. Temos também parceria com a loja Cogumelo Shop para você garantir seu controle 8 bits do que é maravilhoso, um envio internacional, mas vale a espera porque o controle é muito bom mesmo. E na descrição, se você é hashtag Team Digital, tem cartão microSD 128 GB já com a especificação correta para você botar no seu Switch e baixar um monte de jogo, beleza? Na descrição tem vários acessórios pro Nintendo Switch, Switch Lite para você tunar o seu Switch, e eu vou deixar também no comentário fixado o link do cartão microSD para você colocar no seu Switch ou Switch Lite, beleza? Comprando na Amazon você me ajuda demais, assim como também comprando na Big Boy e na Cogumelo Shop utilizando o cupom DIGPLAY. Me segue no Instagram, @canal DIGPLAY, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!